Olá pessoal, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex para trazer aqui o estudo de mais uma palavrinha. Nós vamos ver aqui no dicionário bíblico o significado da palavra epístola, beleza? Se você quiser receber as mensagens direto por minha pessoa, manda uma mensagem no 61 99119 2421, irmão Alex, beleza? Um abraço, vamos lá então. Significado da palavra epístola no dicionário bíblico: epistulê, comunicação escrita de qualquer tipo. O Novo Testamento contém 21 epístolas. Tais epístolas podem ser comparadas com as cartas antigas. A propósito, a Wikiwause fornece inúmeros dados. Conservaram-se até nossos dias cerca de 14.000 epístolas da antiguidade grega e romana. As de caráter particular alcançaram uma média de 87 palavras, cada uma indo de um mínimo de 18 palavras a um máximo de 209 palavras. As de caráter literário, escrita por literatos, visando a publicação, são mais longas. As epístolas de Cícero alcançaram a média de 295 palavras, indo de um mínimo de 22 palavras a um máximo de 2.530 palavras. As de Sêneca, verdadeiras epístolas, apresentam uma média de 995 palavras, indo do mínimo de 149 palavras ao máximo de 4.134 palavras. O material habitual usado para as epístolas era o papiro. Em comparação com essas médias, as epístolas do Novo Testamento são longas. As 13 epístolas paulinas apresentam uma média de 1.300 palavras, indo da 335 de Filemon e das de 658 de Tito até as de 7.101 de Romanos. A epístola era quase sempre ditada a um escriba. Parece que era raro a epístola ser ditada palavra por palavra. Geralmente, o escriba recebia indicações e talvez um esquema. Assim, foi considerável a participação do escriba na composição das epístolas do Novo Testamento. A formulação literária deve ter sido obra fundamentalmente do escriba. Nas epístolas, a introdução e a conclusão seguiam um esquema fixo. A introdução, em uma só frase, continha os nomes do remetente e do destinatário, com uma saudação. X a Y saúde. A saudação final consistia em uma só palavra, grega, boa saúde. Mas essa palavra era importante, pois normalmente era uma única escrita pelo próprio remetente, servindo assim para autenticar a carta, já que não se usava a assinatura, como nas cartas modernas. Por vezes, o início e a conclusão eram prolongadas com uma premissa formalista que continha um desdobramento dos votos de boa saúde. No Novo Testamento, a forma comum de introdução só se encontra em Tiago e em Atos capítulo 15, verso 23, Atos capítulo 23, verso 26. Nos outros casos, a introdução se desenvolve em duas fases, de modo bastante uniforme. A primeira frase contém os nomes do remetente e do destinatário, geralmente
com acréscimo de o título e por vezes com alguma afirmação doutrinal. A segunda fase é uma bênção. Gálatas apresenta uma doxologia. Por 8 vezes, Paulo menciona outros remetentes além de si mesmo. Prática inteiramente fora do comum. Geralmente, Paulo inicia o corpo da epístola com uma ação de graça e conclui com alguma afirmação sobre a sua situação atual e sobre os seus projetos futuros. Hebreus e 1 João não apresentam saudação. Dícima em diante, quase todos os estudiosos aceitam a distinção entre a forma literária de uma carta e a de uma epístola. A carta é uma comunicação de uma pessoa para outra, ou para um grupo definido de pessoas, em resposta a uma situação definida e concreta. Assim, a carta é pessoal e íntimo, pressupõe o conhecimento recíproco, deixando de lado, por enquanto, a peculiar classificação das cartas comerciais, que, aliás, não se encontra no Novo Testamento. Normalmente, a carta não provê outros leitores além dos destinatários, embora admita essa possibilidade. Já a epístola, ao contrário, representa um tratado ou um ensaio dirigido ao público em geral. Na epístola, a saudação é um artifício puramente literário ou uma forma de dedicatória. A epístola trata de temas gerais, voltados para um público comum, sem referências concretas, não sendo pessoal nem confidencial. A antiguidade nos levou muitas epístolas. Horácio, Seneca, entre as cartas de Cícero, na realidade, muitas são epístolas. Delciman definiu como cartas, e não epístola, as 12 de Paulo e a 2ª e a 3ª de João. As restantes, em todo o Novo Testamento, são epístolas. A importância da distinção deriva do fato de que a interpretação da carta requer certo conhecimento do caráter pessoal, tanto do remetente como do destinatário, bem como da situação concreta que motivou a carta. A importância desse conhecimento tornou-se claro no caso de 2ª e 3ª João, onde precisamente ele não existe. Entretanto, os estudiosos têm razão quando destacam que tal distinção não pode ser imposta mecanicamente. Em muitas partes de suas epístolas, Paulo apresenta breves tratados doutrinários que independem de situações concretas, mas permanece válido o princípio geral de que é necessário estudar profundamente as comunidades às quais as cartas foram enviadas e a situação que deram origem ao seu envio. O fato de que o destinatário seja uma comunidade e não uma pessoa não altera a validade do princípio. Na maior parte de suas últimas epístolas, Paulo devia ter consciência de que sua carta alcançaria uma difusão mais ampla do que a sua carta alcançaria uma difusão mais ampla do que o âmbito da comunidade, o qual era destinada. Assim, o tom epístola dessas cartas torna-se mais pronunciado em contraste com o tom fortemente pessoal das cartas anteriores. Beleza, pessoal? Tá aqui o significado da palavra epístola. Eu queria deixar um breve resumo. Esse é minha fala, tá, pessoal? Interessante aqui que eu vejo que realmente
essas cartas, que você vê que naquela época era um meio de comunicação, né? Não tinha televisão, não tinha telefone, não tinha e-mail, não tinha celular, não tinha internet. Então o meio de comunicação era as cartas. Então, por ele estar anunciando as boas novas do Eterno, pregando Yeshua, né, como Salvador, Messias, você vê que por onde ele passou, tinha alguns problemas. Então, um exemplo, se ele tivesse passado por esses locais e não tivesse havido problemas naquele local, com certeza não teria essas cartas, entendeu? O que eu quero é fazer você entender que essas cartas elas foram direcionadas. Tem como hoje, para nós, é uma riqueza tão grande nós termos ela na mão. Por quê? Porque dá para a gente ver qual que era os ensinamentos, né? Qual que era a cultura naquela época, qual que era, como eles viviam, entendeu? Os problemas que surgiam no meio deles. Então você vê Paulo, normalmente quando ele está escrevendo uma carta, ele está na realidade respondendo, né? Você vê que a carta de Coríntios, a gente vê claramente como se fosse uma resposta, né? Então tem muitas outras cartas que foram escritas que nós não temos a infelicidade de ter elas na mão. Teve uma época que foram destruídos todos os pergaminhos, todas as cartas, todas as escrituras foram queimadas, né? Isso aí você consegue encontrar na história. Então, é isso aí, pessoal. A gente tem isso, nós temos essas cartas do Novo Testamento. Muitas coisas que estão lá não servem para nós, entendeu? Porque algumas foram pessoal, porque foram para pessoas, foram para problemas que estavam acontecendo naquele momento. Agora, o princípio tem uma base, tem vamos dizer, a essência da carta, tem como a gente subtrair, entendeu? Para nós, para nossa vida, para que nós venhamos ter uma vida com o Eterno. Beleza? Fique na paz, que o Papai do Céu possa te abençoar poderosamente, em nome de Yeshua. Um abraço do irmão Alex.